E a gente volta no programa de Utilidade Pública de hoje falando sobre crimes virtuais e trazendo dicas práticas de como você, pai, mãe, pode agir para tentar aí ter minimamente o controle ou evitar 100% o mau uso das redes sociais, dos aplicativos. É aqui com o João Pereira, que é advogado especialista na área. A maior parte da população usa o que a gente chama de sistema Android. O que a gente poderia trazer de dica prática nessa área? Isso é algo extremamente importante, né? Hoje o pai simplesmente compra o celular e entrega para o filho. E, na verdade, ele está comprando um terminal, um computador, né? Porque hoje o maior uso é de smartphone. Então, ali tem tudo. Ali você tem acesso à internet, ali você tem jogos, você tem tudo que se fazia no computador no passado. Então, é preciso você tomar certos cuidados, por exemplo, antes de entregar a um adolescente, a uma criança. Então, é preciso que o pai tome um pouco de cuidado e se informe um pouco, porque há como você bloquear determinados sites, há como você bloquear determinados conteúdos e de forma simples, né? Nós vamos fazer uma demonstração agora de como a gente pode minimizar, como você mesmo falou, os efeitos ou os acessos que essa criança vai ter. Porque não é entregando um celular a uma criança que ela vai ter acesso irrestrito ao YouTube. E o YouTube tem tudo, por exemplo. Tem os vídeos de criança, mas também tem vídeos. Às vezes você pesquisa uma canção do dedinho e aparece, na verdade, um dedo partido. E aquilo é uma imagem chocante. Então, há como você fazer esse tipo de bloqueio. Nós devemos utilizar o celular para isso. Então, antes de entregar o celular ao seu filho, né, você deve configurar. E como é que você faz isso? Lógico, você deve ir na Play Store, que é o lugar onde se adquire normalmente os programas, os aplicativos, os jogos. Independentemente do aplicativo ser gratuito ou pago. Exato, você tem que instalar. E é de fundamental importância que seu filho sabe fazer isso. Então aprenda também. Porque se ele não souber instalar, ele não vai jogar. Então ele vai fazer qualquer coisa para jogar, inclusive aprender a instalar. Então você deve se dirigir até a Play Store e você navegando na Play Store de forma simples, na parte de baixo, lá tem um guia dos pais. Ou seja, já existe uma certa preocupação das empresas que vendem esse tipo de serviço. Você vai clicar nesse guia dos pais e é praticamente intuitivo. Ele diz, olha, para bloquear, faça assim, e é autoexplicativo, né? Mas o importante é que você vai configurar seu celular antes de entregar ao seu filho. Então você vai em configurações, vai abrir a tela de configurações e você vai perceber que lá você vai ter atualização de aplicativos, notificações e vai ter algo de suma importância chamado de controle dos pais. Você vai ativar o controle dos pais. De imediato, quando você ativa o controle dos pais, ele já te pede um PIN, ou seja, já vai pedir que você gere uma senha. E tem que lembrar que essa senha é uma senha do adulto. Não deixe a criança saber essa senha. Ela vai fazer de tudo. Porque criança, eu tenho 2 filhos, um de 5 e um de 3, e os 2 já ficam de olho. E o desafio para eles, papai, eu descobri sua senha. Então eu estou mudando constantemente de senha. Então escolha essa senha que fique para você, porque é aqui que vai ativar ou desativar o controle. Então aqui você vai ter os aplicativos e jogos, você vai definir a classificação do tipo de aplicativo e jogo que ele pode ter. Então você vai digitar a senha e vai abrir. Então lá vai ter a classificação livre, vai ter a classificação de 10 anos, de 12 anos, que vai até 16 anos, ou uma permissão irrestrita. Você é o censor do seu próprio filho. Você vai escolher. Claro que isso não vai garantir, por exemplo, que o jovem não vai encontrar alguém com um smartphone de forma alguma que tenha esse acesso. Mas o que a gente está falando aqui, que tem como, ali, pelo menos inicialmente, você já tem um caminho. Sim, a ideia é essa, né? Inclusive da própria empresa que tem a Play Store, ela se preocupa porque tem muita fraude com crianças e jovens. Então você vai fazer a mesma coisa para filmes, você vai definir qual é a faixa de filmes que ele pode assistir, inclusive com as músicas, né? E uma outra coisa muito importante, se seu filho é muito novo, não deixe que ele utilize o YouTube. Existe um YouTube específico para a criança, chama-se de YouTube Kids. Você pode instalar esse aplicativo. Então o fabricante, que é a Google, já desenvolveu uma ferramenta específica para a criança.
Mas digamos que seu filho não seja criança, ele seja aquele adolescente que gosta de mexer. Então você vai utilizar o próprio YouTube. E no próprio YouTube também tem como você minimizar os efeitos. Você pode ir no setor de configurações, ou seja, na guia de configurações, e definir. Você entra na guia gerais e lá vai ter novamente, né, as facilidades. E você vai dizer se é uma utilização de modo restrito ou não. O que é o modo restrito? O modo restrito evita, por exemplo, vídeos chocantes. Evidente que aí já é para o seu filho que ele tem uma idade lá, pelos 12, 13 anos, que eles já estão mexendo em tudo. Para a gente encerrar, João, eu queria que você trouxesse um alerta. A gente estava falando aqui, olha, de um acompanhamento. A gente acompanhou aí, o mundo acompanhou esse ataque cibernético. E fica o alerta, eu queria que você reforçasse isso. A gente ouviu falar de comprometimento de empresas, sequestro de dados de instituições públicas, mas a nossa casa, o nosso celular não está livre desses ataques. Qual a orientação para as pessoas tentarem minimamente evitar que isso aconteça? Primeiro, de novo, né, vamos lá trabalhar. A questão do antivírus, né? A questão de suas senhas, não utilize senhas fáceis demais. E utilize senha no celular. Por que é importante você utilizar a senha no celular? Porque, por exemplo, se alguém invadir o seu celular, só será crime se tiver senha. A lei Carolina Dickmann deixa isso claro. Se o dispositivo tiver senha, aí sim o criminoso eventualmente praticou um tipo específico. Então, primeiro, é importante você ter senha. E essas senhas que você utiliza constantemente, altere essas senhas de vez em quando. Salve seus arquivos em vários lugares, né? Num pendrive. Se você utiliza um smartphone, não dá para inserir um pendrive, salve na nuvem em vários lugares. Ah, mas como eu posso fazer isso se eu não tenho dinheiro, por exemplo, para comprar um tal do cloud, né, que é caro? Então você cria vários e-mails em várias contas e esses e-mails normalmente você tem um espaço mínimo. Você vai salvando suas fotos aqui ou no outro serviço e no outro serviço. Isso você não tem custo e, de certa forma, você está protegendo suas informações. Agora, se você tem informação privada sua, que você gosta de salvar suas fotos na internet, fique bem claro que você corre um risco enorme, tá? Não só de alguém invadir. Não só de alguém invadir. Se o telefone quebrou e ele vai para conserto, você não sabe quem está tendo acesso àqueles seus dados. Então, nós temos problemas de todos os lados. É bom que a gente se prepare, é bom que a gente tome as medidas de segurança para evitar sofrer qualquer tipo de fraude. Até porque essa é uma realidade, crime virtual é uma realidade que está presente em todos os dias ali com a gente. João, eu queria muito te agradecer mais uma vez aqui na Utilidade Pública. Sinta-se sempre convidado, porque eu acho que esse assunto precisa ser debatido mais e mais vezes. As pessoas acham que é brincadeira, até que um dia acontece e a gente sabe que as consequências nem sempre são leves. A gente tem aí, por exemplo, tentativa de suicídio e até o próprio suicídio decorrente de vazamento de imagens pessoais. E isso, infelizmente, pode acontecer. Então, assim, não quer que vaze alguma imagem, melhor não ter essa imagem guardada. Exatamente. Nos dias de hoje, melhor não ter. Ainda mais se você não toma precaução, né? E nem você utiliza essas ferramentas preventivas. Muito obrigada, João Pereira. Eu que agradeço esse trabalho de fundamental importância, né? Esse trabalho social que você faz. Quanto mais a gente falar sobre o assunto, mais pessoas a gente vai preparar e a gente vai evitar esse tipo de fraude. E a nossa missão aqui vai ser essa. Vamos estar falando sempre sobre esse assunto e a gente encerra a entrevista de Utilidade Pública de hoje. Próximo bloco, já sabe, hoje é dia de Canal Projeta.